Fala pessoal, tudo beleza? Tinha ficado de gravar para vocês as soluções dos exercícios das nossas aulas de sábado, né? Da nossa aula no sábado, e eu estou fazendo isso agora, beleza? A gente tinha chegado até a questão 5 e acho que tinha feito a 10, né? Então tá faltando essa questão número 6. Vamos trabalhar rapidão ela. Fala assim, ó. A figura representa um termômetro a gás constituído por um balão com gás ideal conectado a um sistema de vasos comunicantes que contém mercúrio. Para ferir a temperatura de determinado líquido colocado em um recipiente, o balão com 0,25 mol de gás foi mergulhado nesse líquido até que o equilíbrio térmico entre o gás e o líquido fosse atingido, estabilizando o desnível entre as colunas de mercúrio em 152 milímetros, conforme figura. Considere que nessa medição as capacidades térmicas do balão e dos vasos comunicantes sejam desprezíveis. Sabendo que na situação de equilíbrio, o volume ocupado pelo gás foi de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que a pressão atmosférica no local de experimento era 10 a quinta pascal, que vale 760 milímetros de Hg, e considerando o valor de 8 Joule por mol Kelvin para a constante universal dos gases ideais, a temperatura obtida para o líquido nesse experimento foi de... Vamos dar uma olhada nessa resolução rapidinho. A gente está aqui na questão 6, certo? Qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? De um conceito da hidrostática, que pontos que estão no mesmo nível, esse aqui, ó, e no mesmo líquido, esse aqui, ficam sujeitos a pressões iguais, tá? Essa questão ela tem dois assuntos para a gente discutir. Então, vou chamar esses dois pontos de A e de B. Pontos no mesmo líquido e no mesmo nível ficam submetidos a pressões iguais. Então, dá uma olhada, ó. A pressão de A tem que ser igual à pressão de B. Como é que a gente calcula a pressão num determinado ponto de um líquido? Teorema de Stevin, a pressão de um líquido é a soma das pressões exercidas pelos elementos que estão acima desse ponto. Acima do ponto A, a gente só tem gás exercendo pressão nesse ramo do tubo. Então, a pressão do gás vai ser igual do lado do B, a mesma coisa. As pressões que estão acima dele. Que seriam a pressão atmosférica mais a pressão do mercúrio, pressão hidrostática do Hg. Talvez você se lembre que pressão hidrostática a gente calcula fazendo a densidade do líquido vezes G vezes H. Porém, a gente não precisa fazer isso porque a gente está falando de mercúrio. E quando a gente fala de mercúrio, eu posso calcular direto a pressão através da soma da altura da coluna. Então, por exemplo, né, a gente pode vir aqui e falar que a pressão do gás vai ser a pressão atmosférica, 760, mais 152. E aí, então, a gente chega numa pressão de 912 milímetros de Hg. Beleza? Ó, então, a pressão do gás, a gente sabe que vale 912 milímetros de Hg. Como 760 milímetros equivale a uma atmosfera, ou a 1 vezes 10 a quinta pascal, a gente vai chegar na pressão do gás medido em pascal. E por que a gente vai precisar disso? Para fazer o PV igual a nRT. Então, 912 milímetros de Hg vai ser X. Multiplique isso em cruz. 760 vezes X é igual a 912 vezes 10 a quinta. Então, o X, que é a nossa pressão, 912 vezes 10 a quinta dividido por 760. Cujo resultado, fazendo a divisão aqui, ó, vou só marcar que a gente está resolvendo, dá 1,2. Ué, então, a primeira parte do meu problema, que é a hidrostática, a gente resolveu. 1,2
vezes 10 elevado à quinta Pascal. Pressão exercida pelo gás. Certo? Bom, você precisa lembrar daí lá da parte de termodinâmica de gases perfeitos, que PV é igual a NRT. Tá? PV igual a NRT. A pressão a gente acabou de achar. 1,2 vezes 10 à quinta. O volume de gás, de acordo com o texto, era de 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Número de mol, 0,25 vezes 8 vezes a temperatura que a gente está procurando. Certinho? Vamos lá. 1,2 vezes 6 dá 7,2. Então, 7,2 vezes produto de potência de mesma base, conserva a base e a gente soma os expoentes. Então, 5 menos 3 dá 2. 7,2 vezes 10 ao quadrado igual 0,25 vezes 8 dá 2. 2 vezes ΔT. O 2 vai dividir. 7,2 vezes 10 ao quadrado, ou 720, dividido por 2, é igual a T. A gente acha a temperatura T de 360 Kelvin. Deixa eu voltar na questão, descobrir qual é a resposta. Vamos dar uma olhada ali e eu já te falo. Olha lá, alternativa D, 360 Kelvin. Vou voltar para a lista para quem estava anotando, né? Cadê ela aqui, ó? Tá? 360 Kelvin. D. Beleza? Bacana a questão, né? Envolve 2 assuntos aí para a gente resolver. Dá 2 minutos para você anotar, quer dizer, você pausa esse vídeo para você anotar, que a gente já vai fazer a 7. A questão 7, que já está aqui na sua tela, é uma questão de calorimetria. O que cai muito nessa frente de termo é calorimetria e gases e termodinâmica. Tá? São esses 2 assuntos que aparecem bastante. Essa aqui é uma de troca de calor. Ele fala assim, ó, para esfriar um copo contendo 250 ml de água fervente a 100 graus Celsius, é comum utilizar o seguinte método. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água, a temperatura ambiente 25 graus Celsius, como mostrado na figura. Esperar que entre em equilíbrio. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente. Colocar o copo em contato com a água nova e esperar que entre em equilíbrio térmico. Após o passo 4 desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente. Considere apenas troca de calor entre a água no copo e a água na vasilha. Quaisquer trocas de calor do sistema, despreze quaisquer trocas de valor do sistema com o ambiente. Vamos lá então para a nossa tela para a gente poder fazer a continha. Então repara o seguinte, a gente vai ter 2 trocas de calor acontecendo aqui. Tá? Na primeira troca, eu vou ter água fervendo. Então, água muito quente, água fervendo, né? Que a gente vai colocar em contato com água fria. Bom, quanto que eu tenho de água fervente? Você está com o texto aí na sua mão? A gente tem 250 ml de água a 25 graus Celsius, a 100 graus Celsius, perdão. Então, essa massa, esse M ficou feio, de 250 gramas, numa temperatura inicial, vou chamar de θ 0, de 100 graus Celsius. Que a gente vai colocar em contato com 1 litro de água, densidade da água 1 kg por litro, logo 1000 gramas, numa temperatura inicial ambiente a 25 graus Celsius, certo? Tá? É provável que você saiba de cabeça isso. O que a gente quer saber é a temperatura final, e para resolver isso aqui, mesmo que eu não tenha o calor específico, a gente consegue fazer, porque
Como a gente vai igualar a zero, em algum momento eu cortaria esses dois valores. Mas a gente usa tanto calor específico da água que é bem capaz que você saiba de cabeça. Ó. Uma caloria por grau Celsius. Tá? Se não souber, não faz diferença nenhuma. Qual é o princípio básico que a gente vai ter? Que se eu somar a quantidade de calor da água quente com a quantidade de calor da água fria, o resultado tem que dar zero. Quem perde calor, perde para alguém. O calor não desapareceu, ele não sumiu. Tá? Esse calor foi transferido da água quente para a água fria. Então, quem perde calor, acaba perdendo para alguém. Massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura da água quente, mais massa, calor específico, variação de temperatura da água fria, tá? A F e a Q somados tem que dar zero. E os dados aqui estão todos no nosso diagraminha aqui do lado esquerdo. Essas questões, se a gente for organizado, a gente aumenta muito a chance de acertar. Ó. Então, a massa de água quente, 250, Czinho que é 1, vezes o delta θ da água quente. Tudo que tem delta em física é final menos inicial. Então, θ menos o θ0, isso vai dar θ menos 100. Vamos colocar entre parênteses esse resultado aqui. Ó. Então, vezes θ menos... Só que eu inverti, né? Coloquei 100 menos θ e risquei tudo aqui, ó. Aí, ó. Vai sem editar mesmo, hein? θ menos 100. Mais 1000 vezes 1. Aqui é a mesma coisa. Delta θ é θ menos o θ0. Então, dá θ menos 25. Então, vezes θ menos 25. Isso vai dar zero. Certinho? Vamos distribuir isso aqui para dentro, ó. Tá? Que 250 vezes 1 é o próprio 250. Vamos distribuir esse 250, vamos distribuir o 1000. Ah, professor, eu prefiro passar para o outro lado, simplificar, dividir por 250. Critério seu. Tá? A parte matemática fica do seu gosto. 250 vezes θ menos 250 vezes 100 dá 25.000 mais 1000 vezes θ menos 1000 vezes 25, que dá 25.000. Isso vai ser igual a zero, certo? Junto que é semelhante, né? Então, quem tem θ? 250 θ mais 1000 θ. 1250 θ, que vai ser igual... Bom, os outros dois a gente pode juntar também. 25.000 mais 25.000 dá 50.000. Então, 1250 θ igual a 50.000. Vamos simplificar um zero de cada lado. E aí você vai dividir por 1250. Por 125, na verdade, perdão. Então, o θ vai dar 5.000 sobre... Ó, ficou torto ali, hein? 125. Então, depois da primeira mistura, o nosso θ vai valer 40 graus Celsius. Tá? Depois da primeira troca de calor. O que a gente faz agora? Continua trocando calor. A gente vai pegar este resultado aqui. Deixa eu ver se eu desço só um pouquinho. Ele não vai deixar, né? Um cliquezinho do mouse faz parecer até aqui. Tá bom, aí dá pra ver, né? A gente vai pegar esses 40 graus Celsius, esses 250 gramas, né? A 40 graus Celsius e vai fazer uma segunda troca. Por quê? Porque a gente pega essa água que ainda está mais quente que a temperatura ambiente.
e coloque em contato com uma nova quantidade de água fria. Então a gente vai ter ainda os mesmos 250 gramas que esfriaram de 100 para 40. Então a temperatura inicial da nossa segunda troca é 40. A gente quer saber quanto vale a temperatura final, que é o que vai responder a questão. O Czinho é uma caloria por grama grau Celsius. A água fria, a gente jogou fora aquela que estava a 40 graus, pegou mais 1 litro, então mais 1000 gramas, na mesma temperatura ambiente de 25, e quer determinar a temperatura final. Então repara que eu preciso fazer 2 vezes troca de calor, tá? A primeira vez com a água a 100 e a 100, perdão, e a 25 graus, eu jogo fora esses 1000 gramas de água 25, pego a água que estava a 40 e faço uma segunda troca. Tá? Então a gente tem que fazer 2 continhas, não tem como fugir disso aqui. Então a quantidade de calor da nossa água quente nessa segunda troca, mais a quantidade de calor da água fria, juntas vão dar zero. Mesmo procedimento, ó, MC delta θ para água quente, mais MC delta θ para água fria, tem que dar zero, tá? Aqui, então, vamos fazer a nossa continha, né? 250 vezes 1. Vou fazer o delta θ direto. Você já viu como que é lá em cima, né? Então, θ menos 40 para água quente, mais 1000 vezes 1 vezes, ficou feio esse parênteses aqui, vamos consertar ele? Olha lá que bonito. Então, vezes θ menos 25. Isso vai ser igual a zero. Beleza? Ó, a gente pode fazer aquilo que a gente fez ali na parte da primeira troca, mas eu vou propor uma coisa diferente para você. Porque às vezes a galera fala para mim, ó, professor, a questão era fácil, mas eu demorei muito para fazer. Porque às vezes a gente não saca, por exemplo, isso. A gente podia ter feito ali em cima. Então, estou te dando 2 opções. Quando eu tenho uma divisão, quando eu divido, né, todos os termos da minha equação pelo mesmo número, eu não altero a igualdade. E aí você fala assim, mas por que você vai dividir por 250? Porque 250, óbvio, é múltiplo de 250 e o 1000 também. E fazendo isso, eu reduzo muito o tamanho da minha conta, que me permite fazer o resultado de cabeça. Você não é obrigado a fazer isso, tá? Já dizia aí uma grande física contemporânea, chamada MC Poca, você não é obrigado a nada, mas se você quiser, facilita pra gente, ó. Porque 250 por 250 dá 1, uma vez θ menos 40 é θ menos 40. 1000 dividido por 250 dá 4. Se a gente multiplicar distributivamente, eu vou ter 4θ menos 4 vezes 25, que é 100. E 0 dividido por 250 é 0. Vou repetir, hein? Caso você não queira fazer isso, não tem problema. Faz a conta igual a gente fez antes. Passa distributivamente. Você vai acabar também cortando os zeros no final. É só para mostrar que às vezes tem uns caminhos diferentes que facilitam a nossa vida. Vou descer um pouco mais essa tela aqui, ó. θ mais 4θ, 5θ. Que é igual a 40, menos 140, né? Menos 140 aqui, que passa por lá de lá positivo. Então, o nosso θ sozinho dá 140 dividido por 5. Então, a gente vai ter um θ que vale 28 graus Celsius. Enquanto você olha aqui, deixa eu ver qual é a alternativa dele na listinha lá. 28 graus Celsius da alternativa B, tá? É agora que, se você estiver copiando, você pausa esse vídeo, porque eu vou passar para o próximo, beleza? Bonita questão da FUVEST, né? A gente tinha que fazer 2 contas aí, certo?
A questão de número 8 ficou quebrada aqui na minha lista, né? Uma parte numa página, outra na outra, mas a gente começa a ler aqui e já passa para baixo. Ele fala assim, ó, as figuras mostram duas imagens da mesma lapiseira formada por duas lentes esféricas de vidro, uma convergente, figura 1, e outra divergente, figura 2. Então estão as duas aqui, ó. Tá? Vou subir um pouquinho mais que a gente consegue ver tudo. Sabendo que os aumentos lineares transversais das imagens 1 e 2 são, respectivamente, A1 igual a 2 e A2 igual a 0,8, o valor de L indicado na figura 2 é... Deixa eu trocar isso aqui e a gente já fala sobre isso. Quer ver? Aqui, ó. Tá, então a gente está na questão número 8. Vamos lá, vamos por partes. Você está com ela na sua mão, então você vai vendo aí, enquanto a gente vai anotando juntos aqui, ó. Então, 8. O que a gente tem? Na primeira imagem, ele falou para a gente que o aumento vale 2. Então, é uma imagem virtual, direita e 2 vezes maior do que o objeto. Tá? Virtual direita e 2 vezes maior. E quando a gente olha para a imagem na lente, a gente vê que o tamanho dela é de 1,6. Então, eu vou dizer que o nosso I1 é de 1,6 centímetros. Sendo que esse cara é positivo, porque essa imagem ela é virtual. Tá? Quando o aumento é positivo, não significa que a imagem é maior. O fato dela ter o tamanho 2, né? Sim, ela é maior. Mas o positivo dela indica que ela é virtual. O aumento gerado pela imagem 2 é de 0,8. Então essa já é virtual, ela é positiva também, só que ela é menor. Por que ela é menor? Porque o aumento dela deu 0,8. A imagem tem 80% do tamanho do objeto. E o que a gente quer saber é quanto vale o tamanho da imagem. A gente quer saber o I2, que o texto da Unesp chamou de L. Beleza? Bom, como é que a gente pode achar esse aumento aqui? A gente tem a equação dos pontos conjugados, que é aquela equação zona. Eu vou colocar ela inteira aqui, só para a gente poder lembrar. Ó. Aumento é I sobre O, ou menos P' sobre P, ou F sobre F menos P. Tá? Você tem isso aí no resumo que eu espero que o Felipe tenha mandado para você. Vou tentar anexar um link dele aqui. Aumento I sobre O menos P' sobre P ou F sobre F menos P. Como a gente quer o I, tá vendo? Eu vou marcar ele aqui, ó. Como a gente quer o I, é desejável que a gente conheça o valor do O. Para a segunda lente, eu não sei quanto que ele vale. Mas se eu pegar os dados da primeira, eu consigo achar o valor do O. E como se trata do mesmo objeto, eu posso substituir depois ali. Tá? Vou apagar esse rascunho aqui. Ó. Mas aí, em tese é isso. A gente vai calcular o valor do O e aí a gente passa esse valor do O para lá. Tranquilo? Então vamos lá. Para essa lente aqui, então, aumento, vou escrever, né? Aumento 1 é I1 sobre O. Então, 2 é igual a 1,6 dividido pelo O. Troca de lado. O O dá 1,6 sobre 2. O O dá 0,8 metros. Então, a gente acabou de achar que a gente tem um objeto de 80 centímetros. Tá? Por isso que é de 80 centímetros. É 0,8 centímetros. Estou doido? 0,8 centímetros. Esse objeto de 0,8 centímetros, na primeira imagem, que conjuga uma imagem com o dobro do tamanho, ela vai ser vista com 1,6. Bom, o que a gente quer saber agora é quanto que vale a imagem se o aumento for 0,8, sendo que o tamanho do objeto também é 0,8. Então, A2 é I2 sobre O. 0,8 igual a I2 sobre 0,8. Mas daí é se multiplicando. I2 dá 0,8 vezes 0,8. I2 vai dar 0,64 centímetros. Lembrando, né? O I2 é o L que a gente está procurando. Tá? Que é o tamanho da imagem
representada na segunda figura. Beleza? Enquanto você acaba de olhar, deixa eu procurar a resposta. 0,64. Temos na alternativa B. B de novo. Tudo bem? Pausa ele aí para você anotar, que eu vou passar para a próxima questão. A questão 9, eu sei que é uma questão de segunda fase da FUVEST, mas a gente estava conversando, né, que vale a pena pegar alguns assuntos que são interessantes para a gente e que vão servir de referência para eventualmente outras coisas. Então, um assunto que gera muita dúvida nas pessoas é a unidade de medida. Né? O que eu respondo? Né? Qual é a unidade que eu coloco? E a Unicamp gosta muito disso, de colocar uma questão em que ela põe uma equação nova e pede para você calcular. E os dados estão lá apresentados na própria questão, ou em gráfico, ou em tabela, e aí às vezes a gente calcula e não sabe o que responder. Então a análise dimensional, que a gente vai usar no item A dessa questão, é uma ferramenta bastante interessante. A questão fala assim: ondas sísmicas são ondas que se propagam em camadas de rochas no interior do manto da Terra. Essas ondas podem ser longitudinais, como o som, por exemplo, ou transversais, como as ondas que se propagam em uma corda. Um tipo de onda sísmica transversal é a chamada onda secundária, ou onda S, ou onda de cisalhamento. E sua velocidade é dada por Vs, velocidade da onda secundária, raiz quadrada de μ sobre ρ, onde μ, em que μ é o módulo de cisalhamento, e ρ é a densidade ou massa específica, parâmetros da rocha em que a onda se propaga. Letra A. Através de uma análise dimensional, determine a unidade do módulo de cisalhamento μ no Sistema Internacional de Unidades. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocando item por item, tá bom? Vou mudar aqui, ó. Então, na letra A, por exemplo, ele quer que a gente ache a unidade do μ. Como é que a gente faz isso? Toda análise dimensional é uma análise de unidade e a gente procede como se a gente estivesse resolvendo a questão numérica, só que a gente só vai por a unidade de medida. Então, a velocidade, ó, raiz de μ sobre ρ. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular a unidade do μ. Então eu preciso dar um jeito de isolar esse cara, como se eu estivesse resolvendo uma questão. Se eu tivesse valor numérico, eu ia isolar. Para isolar, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado. E aí eu fico com velocidade da onda secundária ao quadrado igual raiz quadrada. Quando eu elevo ao quadrado, a raiz desaparece. Então, a μ dividido pelo ρ. É o μ que a gente quer determinar. Então, o que a gente faz? A gente pega o ρ e multiplica, beleza? Multiplica por ρ, né? A rigor, a gente multiplica por ρ dos dois lados. O nosso μ, então, sozinho, seria ρ vezes a velocidade do som ao quadrado. Tudo certo? Se a gente tivesse valor numérico, a gente colocaria os valores numéricos aqui e acharia um número e a unidade de medida. A gente só está calculando a unidade de medida. Então, no lugar de substituir por número, eu vou destacar no colchete o μ. Por quê? Porque eu estou dizendo que é isso que eu estou calculando, vamos colocar entre aspas, é a unidade desse cara que eu estou estudando. Porque como a gente só vai ter letra na nossa equação, a gente tem que destacar o que é variável e o que é unidade. Então, μ é a nossa variável. Então, μ vai ser igual ao ρ. ρ é a densidade. No Sistema Internacional, a densidade é medida em quilogramas por metro cúbico, certo? Quilograma por metro cúbico. Eu vou pegar esse metro cúbico e esse metro aqui, eu vou passar um pouquinho para frente. Ó. Mas ficou feio, hein? Quilograma por metro cúbico. Melhorou? Vezes a velocidade da onda secundária ao quadrado. Então, vou abrir um parênteses. A velocidade é metro por segundo. Isso aqui está elevado ao quadrado. Beleza? Mais uma passagenzinha aqui para frente. Então, a unidade do μ dentro do colchete vai ser quilograma sobre metro cúbico vezes metro por segundo, tudo isso ao quadrado. Ué, então é metro quadrado por segundo ao quadrado, certo? O que a gente vai fazer? Vou simplificar o metro. E aí a gente chegou na unidade de medida do μ. O μ vai ser medido em quilograma. O metro ao quadrado lá em cima desapareceu, dividido por metro vezes
segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra A. Isso aqui, gente, é muito útil para nós quando a gente não sabe a resposta, quando a gente não sabe a unidade da resposta. Para previsão de fórmula, tá? A gente olha para a unidade de medida, a gente consegue mais ou menos prever o que eu tenho que multiplicar, o que eu tenho que dividir. E aí para análise dimensional mesmo. Às vezes, raramente assim é perguntado uma questão que vai pedir expoentes, mas é legal que a gente tenha uma noção. Beleza? Eu vou mudar a tela aqui. O item B, ele começa lá em cima, a pergunta em si está embaixo, mas ele fala assim: na interface entre dois tipos de rocha, pode haver refração de ondas sísmicas, e a mudança de direção é dada pela lei de Snell, conforme mostra a figura a seguir. A lei de Snell, do jeito que ela está escrita aqui, ó, é para uma onda mecânica, tá? Ela tem a mesma ideia, a mesma origem de onda eletromagnética, no caso da luz. Tá? É a mesma ideia do N1 seno de I, N2 seno de R, igualzinho. Então a gente tem o ângulo, o raio de onda que sofre um desvio e as velocidades de propagação, tá? Eu vou descer mais aqui o texto, ó. Considere uma onda harmônica S de frequência 0,3, propagando-se através de uma interface entre duas camadas com posições diferentes. Se a camada 1 for predominantemente composta por basalto e a 2 por granito, qual será a variação no comprimento de onda lambda2 sobre lambda1? Eu vou mudar a tela de novo, tá? Mas eu acho que você deve estar com a sua na mão aí, né? Sua apostilinha. O que acontece, ó? Essas perguntas de ondas, sempre vai ter um V igual a lambda F para a gente fazer. O que ele fala para a gente? Que a gente tem uma frequência 0,3 Hz. E por que ele não deu a frequência no meio 1 ou no meio 2? Porque quando a gente fala de uma refração, a frequência é constante, certo? E aí ele quer saber da gente qual é a diferença do comprimento de onda. Se o meio 1 for basalto, a velocidade no basalto é de 2.600 metros por segundo. Então o V1 ou VS1, 2.600 metros por segundo. E esse cara vai passar para a velocidade 2, para o meio 2, que é granito, onde a velocidade é 2.900. Certo? O que ele quer saber da gente é quanto vale lambda 2 menos lambda 1. Gente, o que você talvez fosse fazer aqui? Pegar a velocidade e a frequência e fazer V igual a lambda F. Só que o que acontece? Quando a gente faz V igual a lambda F, eu vou ter que dividir 2.600 por 0,3 e 2.600 não é divisível por 3. 2.900 também não é divisível por 3. Então, a gente pensa que talvez valha a pena a gente fazer a conta do jeito que está lá. Ó. Falar que o lambda, em vez de separar, fazer a conta separada, faz tudo junto. Ó. O lambda é V sobre F. Você não é obrigado a fazer isso, mas de novo, estou te mostrando o que o autor da questão pensou para facilitar a sua vida. Ó. Porque a gente vai falar que lambda 2 é V2 sobre F, lambda 1 é V1 sobre F. Bonitão. A frequência não é a mesma? Então, lambda 2, esse 2 ficou feio, hein? Você já estudou muito isso hoje, né? Lambda 2 menos lambda 1 vai ser igual a V2 menos o V1 dividido por um F só. Por quê? Porque como a frequência não muda, porque é uma refração, o denominador já é comum. Então olha como fica mais fácil. Eu acredito que quem fez a questão escolheu esses dados para você fazer uma conta exata, bonitinha. Olha como vai ficar. Eu tenho 2.900 menos 2.600 e o resultado a gente vai dividir por 0,3. Olha a diferença. No lugar de eu pegar um número quebrado, a gente vai achar uma resposta inteira. Óbvio que você podia ter feito separado também e ter deixado na forma de fração, tá? Nada impede. Mas eu estou dando uma ideia. Olha, né, um passinho para frente, para a gente ver se os números não são próximos um do outro, se a gente não consegue simplificar no lugar de querer sair fazendo a conta rápida. 2.900 menos 2.600 dá 300.
dividido por 0,3. 300 dividido por 0,3 é 3.000 dividido por 3. 3.000 dividido por 3 dá 1.000 metros. Ah, professor, como é que você sabe que é 1.000 metros? Porque é uma diferença de comprimentos de ondas. Né? Um comprimento de onda menos o outro tem que dar a dimensão de comprimento ainda. Certinho? Letra B também foi. Vou mudar de tela e a gente faz a C. Na letra C, ele vai falar para a gente da lei de Snell que ele deu no texto, do lado da figura. Ele fala assim, ó, em outra interface são medidos seno de θ1 igual a 0,26, seno de θ2, 0,52. Se a camada 1 for composta predominantemente de argila, qual será, dentre os materiais apresentados na tabela, aquele que melhor corresponderá à composição da camada 2? Vamos passar para cá. Aí, ó. Bom, então o que eu sei? Letra C. Eu sei que o seno de θ1 é igual a 0,26. Que o seno de θ2 é igual a 0,52. E que a velocidade no meio 1, ele falou para a gente, está acompanhando no seu texto aí, ele falou para a gente que é argila. Bom, a velocidade na argila é de 700 metros por segundo. Olha que belo latido do Bob aí, participando da aula. Como ele quer saber qual é o meio 2, a gente calcula quanto vale a velocidade da onda no meio 2 pela lei de Snell. E aí a gente mata quanto que vale, qual é o meio 2, certo? A lei de Snell que ele mesmo falou para a gente está lá, ó, seno de θ1 dividido pelo V1, né? Igual ao seno do θ2 dividido pelo V2. Seno de θ1, 0,26 sobre 700 igual a 0,52 sobre V2. Beleza? Eu aqui, ó, simplificaria o 52 e o 26, né? 0,52 e 0,26. Mas é 52 e 6, dá 2, né? Ficaria 1 sobre 700 igual a 2 sobre V2. Multiplica em cruz. V2 é 1.400. Bom, e aí? Aí você vai na sua tabela, na sua apostilinha que você tem aí, e 1.400 você vai descobrir que é arenito, certo? Tá? Para esta velocidade, a gente estava usando arenito. Beleza? Joinha? Essa era a questão número 9. Tá? A 10 a gente tinha feito na aula, né? Então a gente vai para 11, 12 e 13. Pessoal, vamos dar uma olhada nessa questão número 11. Olha as dádivas da edição, hein? Tava de camisa preta, agora estou de camisa rosa. Na verdade, eu não gravei isso tudo num dia, né? Separei em 2 dias aqui. Estou aqui de rosa para celebrar o Outubro Rosa. Então a questão 11, eu vou dar uma olhada nela com vocês aqui. Ela diz assim, ó. A energia solar desempenha um papel substancial nas soluções energéticas de desenvolvimento sustentável. Além de fazer uso de tecnologia pouco agressiva ao meio ambiente, é uma enorme fonte de energia renovável. Eu vou descer aqui, tirar esse cursor. Ele fala o seguinte para a gente. Operando em condições ótimas, um painel solar gera energia elétrica numa potência P
igual a 462 watts, com uma diferença de potencial, o painel 42 volts em seus terminais. Para que a energia gerada seja armazenada numa bateria de diferença de potencial, o da bateria 12 volts, usa-se um dispositivo que ajusta a diferença de potencial. Dispositivo esse chamado de controlador de carga, ver figura. Se, na situação ideal, toda a energia gerada pelo painel é armazenada na bateria, ou seja, a gente está falando de 100% de rendimento, tá? Quais os valores das correntes elétricas I painel e I bateria nos terminais do painel e da bateria, respectivamente? O que mais cai, individualmente, são questões de potência, de circuitinhos simples, de energia, tá? Essas questões são as que mais aparecem para a gente. Então vamos lá anotar os dados que a gente tem aqui, ó. Então a gente está fazendo a questão número 11, certo? 11. As informações que a gente tem que são relevantes é que a potência, tá? Para gerar energia solar numa potência de 462 watts. Então potência 462 watts, beleza? E isso ele vai fazer com uma diferença de potencial no painel de 42 volts. Então U no painel, ele escreveu todo o painel, eu vou pôr só o P, porque é ruim de escrever com a letrinha pequenininha, 42 volts. Enquanto que na bateria a gente vai armazenar com 12 volts. U na bateria igual a 12 volts, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Potência de qualquer dispositivo elétrico, a gente sabe que é o produto da corrente pela tensão, certo? Então, por exemplo, essa potência produzida pelo painel, ela vai ser a corrente no painel vezes o U do painel, beleza? Tá? A potência de qualquer dispositivo elétrico, de um bipolo, é I vezes U. Ué, então eu tenho 462 watts igual ao I no painel que a gente quer descobrir, vezes 42, que é a DDP no painel. Vamos dividir por 42. Então eu tenho 462 dividido por 42 é igual ao I no painel. Esse P ficou feio. I no painel. Beleza? 462 dividido por 42 dá 11. Então o I no painel, ó, vale 11 amperes, beleza? Bom, o que rola? A gente tem que determinar quanto vale a corrente na bateria também. Ué, então o que a gente sabe? Que a mesma potência, porque ele falou que é a mesma quantidade de energia que o painel absorve, né, de energia solar, ele consegue converter para armazenar na carga. Então, I vezes U na bateria, tá? Considerando que o rendimento é 100%, eu tenho a mesma potência que eu estou, entre aspas, gastando de energia luminosa, convertendo em eletricidade. Então, daria IB vezes 12. 462, olha que letra feia que ficou isso aqui. 462, não acertei a posição da mão aqui, deixa eu mexer nessa mesinha. Dividido por 12. Esse vai ser o I na bateria. Então, o I na bateria vai dar 462 dividido por 12, 38,5 amperes. Então, 38,5 amperes. Beleza? Bom, você deve estar com a sua folhinha na mão aí. Então, 11 amperes no painel e 38,5 na bateria, a gente vai ter na alternativa A de iceberg. Beleza? Eu vou, se você quiser pausar para ver a solução, eu vou mudar a tela para a gente poder falar da questão 12 que tem a ver com essa. Tá? Se você precisar, volta um pouquinho, pausa ela um pouquinho antes disso. Olha a questão 12 aí, que é a sequência na questão da Unicamp também. Ele fala assim, ó,
A área de um painel solar que gera uma potência elétrica P igual a 462 watts é 2,5 metros quadrados. A intensidade da radiação solar que incide no painel, ou seja, a potência da radiação solar por unidade de área é I solar igual a 924 watts por metro quadrado. Pergunta dele, qual a eficiência solar do painel, ou qual a eficiência do painel solar, ou seja, qual a razão entre a energia elétrica gerada e a energia solar que incide no painel num certo intervalo de tempo. Vou voltar para a gente poder escrever aqui, ó. Então a gente está na 12, certo? O que acontece nessa questão de número 12? A gente vai ter a seguinte situação. Essa intensidade de incidência de insolação ou energia solar, que vale 924 watts por metro quadrado, por análise dimensional, ó, ele disse o que é, mas pela dimensão, ela é a potência dividido pela área. Que potência é essa? É a potência solar. Que a gente quer saber quanto que é. E a área, ele falou pra gente que esse painel tem uma placa de 2,5 metros quadrados. Ó, esse I solar é o que chega de energia solar por tempo, né, que é a potência, dividido pela área. Bom, então o que rola? Se a gente substituir valores aqui, ó, 924 é igual a potência solar sobre 2,5. Então manda esse cara para cá multiplicando. A gente vai chegar na conclusão que a gente vai ter uma potência solar igual a 2,5 vezes 924. Ô, professor, não posso fazer regra de 3? Claro que você pode, né? Se chegam 924 watts em cada metro quadrado e o meu painel tem 2,5, quando você multiplica 924 por 2,5, você vai achar uma potência solar de 2.310 watts, tá? 2.310 watts. O que rola? Isso é o que chega para a gente de luminosidade. Esse cara vai converter 464 disso em potência elétrica. Então o rendimento, que é a eficiência, é exatamente isso. É quanto de eletricidade eu gero em função do total que chegou. Quer dizer, o que eu aproveito do total que eu estou gastando. Ai, professor, mas você vai gastar a luz do sol? Claro, se a gente não usar essa luz do sol, ela não vai ser perdida, ela continua aí, né? A gente não está desperdiçando. Mas para efeito de aproveitamento, nosso rendimento tem a ver com quanto eu consigo produzir de eletricidade em função do total, perdão, que eu estou gastando. Então, 462 dividido por 2.310. Beleza? Rendimento, então, ó, sempre é isso, é útil pelo total. E geralmente a molecada pergunta para mim, mas o que é útil? Útil depende da finalidade do meu equipamento. O que eu quero? Se é um gerador, o que eu quero é produzir eletricidade. Então, útil é o que é elétrica. Total é o que eu preciso de matéria-prima. Então, a gente teria chegado em 0,2, que se a gente multiplicar por 100%, vai dar um rendimento de 20%. Nossa, professor, que rendimento ruim. Rendimento de 20% é um rendimento baixo. Olha, já foi pior. A gente tem desenvolvido essa tecnologia de melhor aproveitamento da energia solar. E apesar do rendimento ser baixo, é aquilo que eu estava dizendo no começo, o sol está aí de qualquer jeito. Tá? Então a gente aproveita esse sol que já está aí e produz eletricidade com baixo impacto ambiental, sem gerar gás de efeito estufa, de forma descentralizada, né? Aqui em casa a gente tem painel de captação de energia solar
Então a gente é praticamente autônomo na produção de energia elétrica que a gente consome. Tá? Isso é interessante do ponto de vista ambiental. Beleza? Vamos deixar você anotar essa, você faz uma pausa agora, que eu vou passar para a questão 13, que é a nossa última. A questão 13 é uma questão clássica aí de circuitinho, tá? Que sempre vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó. A figura a seguir mostra o circuito com 3 resistores R1, R2 e R3 conectados de uma protoboard, base de contatos. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, perdão, gente, indicado pelos retângulos amarelos, estão em curto, formando os nós do circuito. Os cabos preto e vermelho, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5 volts. Beleza? Se R1 é igual... Deixa eu copiar essa figura. Vou copiar você. Se R1 igual a 150, R2 igual a R3 igual a 100 e a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 será... Vamos lá, vou pegar isso aqui e vou jogar lá no nosso software de escrever e a gente vai trabalhar em cima dele. Vou mudar a tela para lá agora. Prontinho. Tá, então a gente está na nossa última questão, que é a questão de número 13. Beleza? O que acontece aqui? Ó? Eu tenho um circuito com 2 resistores em paralelo, R2 e R3, e o resultado deles em série com o R1. Tá? Como a gente sabe que o R1 vale 150, eu vou marcar aqui em cima. Ó. R1 150 kΩ e o R2 é igual ao R3 e eles valem 100 kΩ. A gente tem uma associação mista aqui. Por que associação mista? Ó? Porque eu tenho esses 2 caras aqui em paralelo, tá? Esse risco saiu todo torto. Esses 2 estão associados em paralelo. E o resultado dos 2 vai estar em série com R1. Como é que eu faço para calcular paralelo quando os resistores são iguais? Paralelo de resistores iguais, a gente vai fazer o valor de um dos aparelhos, que é 100, dividido pelo número de resistores associados, tá? Paralelo de resistor igual, a gente pega R e divide por N. Ô, professor, posso fazer produto pela soma? Pode, não tem nenhum problema. É que aqui, por ser resistor igual, é mais fácil fazer isso. Eu vou redesenhar esse circuito, tá? Só para a gente deixar ali arrumadinho, desenhar ele aqui em cima. Então eu tenho uma fonte aqui. Aqui é o nosso resistor em paralelo. Aqui o outro resistor que a gente já tinha. E aí eu fecho o circuito. Esses 2 juntos, que era o nosso resistor de paralelo, 50 kΩ. E o resistor R1, 150 kΩ. Beleza? Nossa, a peleta está muito feia. E aí a gente tem uma DDPU igual a 5 volts. Aqui você tem 2 opções para resolver, tá? Ou você vai lá e faz a série dos 2 aqui, ó. Que a gente vai somar 50 mais 150. E aí a gente vai achar uma resistência equivalente de 200 kΩ. Ou você poderia aplicar a lei de Pouillet, que é para circuitos de uma só volta. O que interessa para a gente é que se a gente fizer a série ou fizer a lei de Pouillet, o que a gente vai encontrar vai ser um circuito com uma corrente que é a corrente que passa pelo próprio R1. Mas fala por quê? Porque quando a gente tem série, a corrente tem o mesmo valor, né? Então tem o igual a 5 volts, né, a DDP da fonte, e a resistência equivalente 200 kΩ. Lembrando que a corrente chega sempre no terminal negativo do nosso gerador, né, e passa por um circuito fechado, então no sentido horário, a corrente é a mesma que passa
pelo gerador lá em cima, que é a mesma corrente que passa pelo resistor R1 aqui. É o mesmo valor da corrente nos dois circuitos. Então, se a gente tiver chegado até o equivalente, a gente pode falar que U é igual a RQ vezes I. 5 é igual a 200 vezes 10 ao cubo, para a gente tirar o quilo, tá? Do quilo-ohm. E aí esse cara vai mandar dividindo. Eu tenho 5 dividido por 200 vezes 10 ao cubo, que é igual ao I. Então o I daria, ó, 5 dividido por 200, 0,025, tá? Daria 2,5 com duas casas para trás, vezes 10 a menos 3 amperes. 0,025 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou seja, podia colocar 0,025 miliampere. Acho que a resposta não está assim, né? 0,025, não, ela está em micro. Ó. Então ele pegou mais 3 casas decimais aqui, andou 3 para frente e deixaria 10 elevado a menos 6, ó, ampere, ou 25 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa do que 25 microamperes. Que dá a alternativa C. Tá? Eu achei que ele tinha deixado em mili, na verdade ele deixou em micro, mas está valendo. A única diferença que você teria aqui seria um ajustezinho de unidade no final. Se precisar pausar, dá uma pausa aí, beleza? Eu espero que você tenha visto essas resoluções. Se tiver em dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu espero que o Felipe também tenha mandado os resumos para vocês. Gente, precisando, só escrever. Abraço e bom estudo.